Irmãos, Deus é fiel nas nossas vidas, né? Meu Deus do céu, são tantas coisas que Deus está fazendo. E isso é porque quando nós tomamos atitudes no mundo espiritual, nós como servos de Deus temos que parar de nos lamentar, parar de reclamar, parar de ficar ocioso, amém? Porque esse tempo rouba as nossas vidas. E o Senhor nos coloca na palavra alguns exemplos de homens, de mulheres que agiram pela fé. Amém? Homens e mulheres que foram justificados pela fé, como foi dito aqui. Irmãos, a justiça de Deus se manifesta sobre aquele que anda pela fé, sobre aquele que vive pela fé. O que é isso? O inimigo vai até Deus tentar te acusar de alguma coisa, colocar lá as suas deformações, colocar lá os seus pecados, mas a tua fé no Senhor, na graça de Deus, ela te justifica. Amém? É isso. Ela te justifica. O Senhor fala, não há mais acusação sobre aqueles que estão em Cristo Jesus. Sobre aquele que crê no Senhor Jesus. Amém? Então, é isso que significa a nossa fé. Então, está no tempo de você exercitar a tua fé. Ainda que os seus olhos não vejam, como nós falamos na semana passada. Ainda que você não enxergue com os seus olhos naturais. Continue caminhando pela fé, amém? Hoje nós vamos ler lá em Hebreus 11, versículo 3, a palavra do Senhor diz assim: pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pai, em nome de Jesus, visita o nosso coração, marca hoje as nossas vidas, toca a vida de cada um aqui, Senhor, com a Tua palavra. O Senhor tem falado todos os dias ao nosso coração, o Senhor tem visitado todos os dias a Tua igreja, e hoje não será diferente. Eu sei que o Senhor tem muito mais a fazer sobre nós, Senhor. Por isso, guarda agora a nossa casa, guarda agora a nossa família, guarda tudo que nós somos, tudo que nós temos, Senhor. Guarda o nosso corpo, a nossa mente, na Tua presença, que possamos ouvir a Tua voz, em nome de Jesus. Amém. Aplauda ao Senhor, amém. Vocês estão fazendo culto todo dia, certo? Aí chega na quinta-feira, tá todo mundo morrendo, tá repreendido, amém, irmãos? Eu quando eu venho no culto, no outro dia eu tô power, não tem essa de ficar morrendo. Amém, irmãos? Então tem que ficar firme em nome de Jesus, amém? Quero ouvir glória a Deus, aleluia, amém, recebo. É isso aí, irmãos, tem que receber no teu coração em nome de Jesus, amém? Você leu aí que pela fé nós entendemos que os mundos foram criados. Como assim os mundos? Nós vivemos em um mundo, certo? Mas existe o mundo espiritual. As coisas espirituais, as regiões celestiais, diz a palavra de Deus, e todas as bênçãos de Deus já estão liberadas nas regiões celestiais. Deus já prometeu e Ele já fez, Ele já cumpriu, já está consumado. Agora o que falta? Chegar nesse mundo físico, amém? Onde nós enxergamos, onde nós pegamos, onde nós sentimos aquilo que Deus está fazendo. Agora, ele fala aqui que pela palavra, né? Pela fé entendemos que o mundo foi criado pela palavra de Deus. Irmãos, eu quero te perguntar hoje, em que está firmada a sua fé? No que você firma a sua fé? Porque a fé nos faz andar sobre as águas. A fé nos faz ter experiências sobrenaturais com Deus. Eu quero glorificar o Senhor, porque essa semana foi uma semana sobrenatural de Deus na minha vida. Eu estou vendo lá a nuvem do tamanho da mão de um homem. Sabe aquela nuvem? E Deus está falando, a chuva está chegando, Ana Paula. A bênção está vindo, irmãos, e
e vai ser uma enxurrada. Só para vocês terem uma ideia, quando você faz lá uma negociação onde eu trabalho, é postado um gol. E eu já postei 4 gols, né? 4 gols. E hoje nós estamos no dia 6, irmão. Eu estou melhor do que o Messi, desculpa. Né? O Messi faz quantos gols, irmãos, por semana? É nada, né? Muitos gols. Muitos gols. Eu estou ali, ó, no Messi, no R7, irmão. Então, nós precisamos entender que quando a gente começa a se mover no mundo espiritual, primeiro, as coisas vão acontecendo no mundo físico. E Deus está olhando para você hoje e está falando, por que você está parado no mundo espiritual? Por que você está esperando as coisas? Mova-se no mundo espiritual. Ore mais, busque mais ao Senhor. Agora, como que eu vou orar e ter a certeza? Nós estamos falando de fé. Fé é a certeza, amém? Como que eu vou orar e ter a certeza de que Deus fará na minha vida, irmãos? Com base no quê? Qual é o fundamento dessa fé que nós temos? Vamos lá. Qual é o fundamento, irmãos? Oh, aleluia. Qual é a base da tua fé? Vamos pensar naquele ditado, o que ele diz não se escreve. Não tem gente que a gente fala isso? E o que essa pessoa diz não se escreve. Por que não se escreve, irmãos? Porque ela fala uma coisa e faz outra. Só que nós temos que basear a nossa fé não no nada. Não no, olha, acredito, uma explosão. Não é assim que a gente aprende na escola, uma explosão do nada. Não, Deus é tão poderoso que Ele deixou a sua vontade escrita sobre nós. Para quê, irmãos? Para que nós não tenhamos dúvidas do que Ele disse. Porque o que Ele disse, Ele escreveu. Você está entendendo? O que Deus disse, Ele escreveu. E o que Ele escreveu serve de fundamento para a sua fé. Agora eu te pergunto, quanto tempo você está tendo com a palavra de Deus? Irmão, para de ser crente raso. Crente que quer ficar surfando na onda. Sabe, subindo na prancha do outro. Ah, vamos lá, sobe aí na prancha. Quem já surfou aqui? Vamos ver. Tem uns surfistas aqui no nosso meio. Eu lembro do irmão aqui na igreja que foi surfar uma vez. E aí ele voltou, você não podia abraçar ele. Porque ele não passou produto lá que passa. E ele se queimou todinho aqui assim. Na prancha, né? Quando ficava remando. Aí quando foi ver, estava carne viva aqui, irmãos. Misericórdia. Então eu já vou te dar a dica. Né? Quando você for surfar, passe aí os produtos necessários. Veja como faz direito. Né? Mas, irmão, tem gente que só quer ficar na crista da onda. Qual que é a profecia? Qual que é a palavra que tem lá profética? Não, Deus quer que você mergulhe. Deus quer que você busque os tesouros escondidos de Deus, diz a palavra. Deus tem tesouros escondidos. O tesouro escondido está lá boiando, irmão, na superfície. Está boiando lá. O baú do tesouro. Ou ele está lá no fundo, na profundeza. Deus quer mais tempo com você, amém? Deus quer ter mais intimidade com você, Ele quer falar ao teu coração. E é algo que mexe muito com a minha vida, porque todas as maiores decisões que eu fui tomar na minha vida, seja meu casamento, seja ter filhos, seja o meu namoro, seja o ministério mais, tudo Deus deu uma palavra. Tudo Deus deu uma palavra. E nesse tempo, Deus tinha me dado uma palavra. Quando eu entrei na minha área agora, Deus me deu uma palavra. E foi uma palavra de confirmação. E quando eu fui falar para o bispo, olha, eu estou achando, né? Estava eu e a Dulce conversando, e a Dulce, Deus usou a vida dela para me lembrar de uma palavra e tal, e assim. Mas não falei a palavra.
A palavra, estou falando palavra da Bíblia, tá, irmãos? Aí, o bispo falou, Ana Paula, eu acho que você tem que fazer isso, isso, isso. Na palavra, irmãos. Na palavra. A Dulce falou, bispa, estão entulhando os seus poços. Vai, abre outro. Você vai ficar chorando em cima do poço entulhado. Aí eu falei para o bispo, eu não sei se eu faço uma coisa nova ou não. O bispo falou assim, Ana Paula, abre outro poço. Irmãos, a mesma palavra. Abre outro poço. Você está chorando em cima de um poço. Eu falei assim, oxe, será que você me acompanhou? Sabe, Elias, né? Eliseu? Oxe, será que o senhor me acompanhou enquanto estava correndo atrás do carro lá? Que Eliseu falou, eu estava junto com você lá, né? Para Geazi, quando você correu atrás lá do carro. Irmão, eu falei, meu Deus. O bispo falou, não, você não tem que ficar chorando em cima de uma coisa que acabou. Para, acabou, chega, já foi. Vai, Deus te deu dons, Deus te deu unção, você vai conquistar. É isso que você quer fazer? Deus vai honrar o que você vai fazer. Se coloca diante de Deus, persevera, e coisa e tal, e tal, e tal. E essa semana eu estava, Deus, se esse mês não virar, eu já vou abrir outro poço. Porque eu já estou cansada já. Eu estou trabalhando todo dia, noite e dia, e tal, e tal. Não, eu vou fazer outra coisa. Aí levava uma na escola. Não, olha, já esteja em oração. Aí Deus falou assim, como você é tonta, Ana Paula. Deus, ele olha para mim às vezes, irmãos, e ele acha que dá umas risadas. Fala, lá vai ela falar com a Mariana que ela está assim. Quer ver que ela vai contar para a Isabela? Quer ver que ela vai contar para o Rafael? Menos para o bispo, né, irmãos? Porque eu sei que o bispo vai falar, oxe, fica quieta, para de falar besteira. Né? Mas aí eu falando minhas coisas. Ai, eu abrindo meu coração. Não, ai, estou cansada. Ai, não, está repreendido, eu não aceito. E não sei o que, mãe, em nome de Jesus, mãe, Deus vai fazer. Não, qualquer coisa eu vou desistir. Não, eu tenho dons, eu sou bom em outras coisas, e não sei o quê. Aí chega a palavra domingo, que era para fazer o quê, irmãos? Levanta a mão e fala assim, persistir. Essa é a palavra, amém? E Deus deu uma direção para a igreja. Como que eu vou ser tonta de falar, não, Deus falou domingo, mas foi com os irmãos, não foi comigo. Eu vou desistir, porque eu acho que não é para mim mesmo, porque não está dando certo. Irmãos, aconteceu de tudo mês passado, para eu não fechar nenhum contrato. Todos, né? Todos. E eu falando, não, meu Deus, a mãe da mulher morreu. O outro foi viajar para o exterior na hora de assinar. O outro foi, fez isso, fez aquilo outro. Falei, não é possível um negócio desse. Pois tudo começou a ser liberado. Aí eu estava sentada ali, domingo, e eu falei assim, meu Deus do céu. Aí o bispo falou, você pode estar comendo a migalha, mas Deus tem uma mesa preparada. E eu falei, Deus, nossa, o Senhor escutou minha oração quando eu falei da migalha. O Senhor ouviu que eu estava igual a Ruth lá, pegando os milhozinhos do chão. Porque foi a palavra que Deus deu também, não sou Esther. Então Deus, Ele vai falar através do quê para alimentar a sua fé? Através da palavra, irmão. Você precisa se firmar na palavra que Deus está dando. Bispa, mas eu não sei se é de Deus. Busque uma palavra, porque contra a palavra não tem argumento, não tem nada. Quando eu fui namorar o bispo, eu cheguei no meu pai e falei, eu vou namorar o Josué. Você não vai namorar nada. Aí eu falei, pai, Deus me deu uma palavra. Aí meu pai falou, peraí, que palavra que Deus deu? Né? Pedi e dar-se-vos-á, buscar e achareis, né? Aquela coisa, essa palavra que você já sabe que vai vir, né? Aí eu falei, não, Deus me deu em Isaías, como se acha suco num cacho de uva, não o despreze, pois há bênção nele. Irmãos, eu estava lendo a Bíblia no dia que ele me pediu em namoro. E eu orei, falei, Deus me dá uma palavra para ver se ele é de Deus mesmo para mim. Porque era só pela fé.
que a gente ia namorar. Era só pela fé, irmãos. E eu lá, lendo a palavra, firmada na palavra. O que Deus fez? Aqui, ó. No dia, estava no propósito de ler a palavra de Deus. Irmão, se você faz um propósito com Deus sem a palavra, desculpa, não vai adiantar nada. Você precisa se firmar na palavra. Porque o que ele disse, ele escreveu. O Senhor escreveu, ele deixou escrito para nós. E no domingo eu orei ao Senhor e falei, Senhor, o Senhor está me vendo lá, pegando as migalhas, Deus, ali no chão. Senhor. Aí Deus falou assim para mim, irmãos, Deus é tão maravilhoso que ele falou assim, não está te faltando nada. Não está te faltando nada. Quando for para chegar você está na boa medida, eu estou trazendo a recalcada, depois vai ser a sacudida, depois vai ser a transbordante. Amém? Agora a gente não quer, irmão, a gente quer sair da boa medida e ir para a transbordante. Mas não, são etapas. Nós precisamos aprender a passar pelas situações que nós passamos. E eu tenho buscado isso diante do Senhor e tenho buscado na palavra. E acho que foi na sexta, né, que eu falei para a igreja, olha, na quinta, escrevam os pedidos, eu vou orar pela igreja. Porque Deus falou, seja o que eu mandei você ser, seja bispa do Ministério Mais. Ore pelas pessoas, clame pelas pessoas, direcione as pessoas. Então Deus foi falando ao meu coração o que eu precisava fazer. Porque o que Ele tem que fazer, Ele faz, irmãos. Amém? Ele é poderoso para fazer e Deus vai colocar no teu coração coisas que Ele quer que você faça. Que você se levante para fazer. Agora é fácil? Não é fácil, amém? Mas nós temos que perseverar. Esse mês é o mês, amém, irmãos? Sua fé precisa ter base. Olha Salmo 33, 6. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles pelo Espírito da sua boca. O Senhor criou exércitos de anjos para visitar a tua vida, para te abençoar, para te guardar. Mês passado nós falamos de batalha espiritual. Você levou um óleo para a tua casa, irmão, para ungir a tua casa, para ungir as suas coisas. Agora, está tendo ameaça nas escolas, você vai orar pelos teus filhos, você vai repreender esse mal. Você vai guerrear. Ou você vai abrir boletim, irmão? Não dá para abrir boletim. Amém? Não dá para ficar olhando notícia na internet. Você tem que se posicionar espiritualmente. Você tem que falar para o teu filho, você está em dia com Deus? Está orando? Porque agora acho que eles começaram a orar ou não? Vocês estão orando, né? Todo dia antes de ir para a escola? Ah, filho. Agora olha como é espiritual, irmãos. Uma sociedade, uma geração atacada pela ansiedade. Uma geração atacada pelo pânico. Uma geração atacada pela depressão. Uma geração atacada na sua identidade. A confusão que o diabo está fazendo na mente dos jovens. Nós precisamos ministrá-los. Nós precisamos falar. Eles precisam se posicionar diante de Deus e começar a viver pela fé. Começar a buscar mais ao Senhor. Sabe, é esse o tempo, irmãos, e Deus ele vai fazer grandes coisas. A palavra de Deus é a sua base, tem que ser a sua base. Por isso a importância de ler a Bíblia e caminhar sobre a palavra. Qual é a direção que Deus está dando? Leia, escute. Sabe, abra lá e veja a direção que Deus está dando para a tua igreja, irmão. Nossa, eu ouvi um pastor lá de não sei aonde, lá de, sei lá, né, da Amazônia pregando. Meu Deus, a realidade é outra, irmão, na Amazônia. E você está ouvindo a palavra lá da Amazônia. Você tem que ouvir aqui, ó. E eu vou falar outra coisa aqui. Deus está dando a oportunidade de muitos de vocês pregarem. O Ministério Mais, o bispo dá oportunidade para as pessoas ministrarem a palavra. E uma frase que todos vocês falam quando sobe aqui, qual é?
Não. Quando eu estava preparando esta palavra, Deus falou primeiro com quem? E você acha que quem que vai ter que viver a palavra agora? Que saiu da tua boca. Vai ter que ser verdade na tua boca. Porque falar o que Deus falou, todo mundo fala. O problema é viver o que Deus falou. Viver o que Deus colocou no teu coração para ministrar as pessoas. Porque, irmãos, o inimigo vai vir requerer diante de Deus. Só que você já está justificado pela fé. Pela sua fé no Senhor, você já está justificado. Você vai falar, não, eu creio nessa palavra. Eu vou viver essa palavra. Eu vou vencer sobre essa palavra. Amém? Quantos louvores nós cantamos? Preste atenção no que você está cantando. Preste atenção. Ai, Deus colocou no meu coração esse louvor para cantar. Tá, você está fazendo isso? Porque a partir de agora que saiu da tua boca essa palavra, você vai ter que começar a fazer. Porque senão, irmão, você vai ser envergonhado. Então, nós precisamos entender isso. E guardar no nosso coração todos que estão ministrando. Temos mais família e muitas pessoas, eu creio que estão sendo colocadas. Presta atenção no que você está pregando. Tá certo que não vai ficar gravado, mas os cultos ficam. E se você pregou em algum culto, já se prepara, lê, assiste, curte o que você pregou, né? Dá lá um joinha, né? Você que pregou. E a palavra fala de Noé, né? Lá em Hebreus 11:7, pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se via, temeu. E para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo, e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Deus avisa de coisas que vão acontecer. Quando nós andamos pela fé, Deus nos avisa. Então, irmão, fique ligado, porque Deus mostrou para Noé o que iria acontecer. E Noé já, começou a se mover. No mundo espiritual e no mundo físico. Ele já começou a ter atitudes, amém? Amós 3,7, certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Amém? Deus vai falar com você e vai mostrar para você. Então você precisa estar atento à voz do Senhor, assim como Noé. É isso que Noé nos ensina. Olha o que diz lá em Gênesis. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Essas são as gerações de Noé. Noé foi homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. E gerou Noé 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus. E encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que desfarei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira de gofer, farás compartimentos na arca e a betumará por dentro e por fora com betume. E dessa maneira a farás. E Deus vai dando aí as orientações. Depois o Senhor diz assim: mas contigo estabelecerei a minha aliança, e estarás na arca, tu e os teus filhos, tua mulher e as mulheres dos teus filhos contigo, e de tudo o que vive de toda a carne, 2 de cada espécie, farás entrar na arca, para os conservar vivos contigo, macho e fêmea. Olha o que diz lá o versículo 21. E leva contigo de toda a comida que se come e ajunta para ti, e te fará para mantimento, te será para mantimento a ti e a eles. Assim fez Noé, conforme tudo o que Deus lhe mandou. Ele fez conforme o que Deus lhe mandou. A pior coisa que tem é você ministrar uma palavra
e a pessoa fazer tudo diferente do que você falou. É ou não é? Quem já teve essa experiência aí e fala, alô, Deus, misericórdia. Misericórdia, né, irmãos? Mas acontece. Só que ele, você leu aí, ele era um homem justo, ele era um homem que buscava o Senhor, que andava com Deus. E Deus preservou a sua família, Deus preservou a sua vida. Deus falou, Deus deu instrução, deu detalhes. E disse, anota aí, Noé. Quando Deus fala com você, anote, irmão. Guarda o que Deus falou. Escreve para Deus as coisas que você deseja. Fala para Deus, porque quando você escreve, eu lembro que eu tenho algumas anotações de anos atrás que eu escrevia para Deus. Meu Deus, é cada coisa que eu pedia. Aí eu olho e falo, não, ainda bem que Deus não deu esse. Ainda bem que Deus não fez essa vontade minha, né? Porque às vezes a gente pede coisa nada a ver. Agora, quando Deus fala, anota o que Deus falou. O que Deus falou com você. Em particular com você. Porque Deus, ele age assim, amém? Ele agiu na vida de Noé, ele obedeceu. Agiu na esperança da palavra se cumprir. E ele pensou o quê? Já que essa palavra vai se cumprir, a minha família vai estar em segurança. Eu quero guardar a minha família. E ele trabalhou para isso. Irmão, Deus vai te dar estratégia para guardar a tua família. Às vezes você está ali, lutando, e você fala, meu Deus, e agora o que será do futuro? Calma. Faz agora, continua fazendo agora, deixa que o futuro, Deus já está cuidando desse futuro para a tua família. Cada palavra que você ministra o teu filho, cada direcionamento que você dá para ele, é um direcionamento que o Senhor já está preparando um futuro, amém? Nós precisamos entender isso. Agora vamos ver aí Abraão. Abraão nós vamos falar na semana que vem também, amém? Eu só vou dar uma introdução. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Irmãos, você já ouviu essa frase? Quem tem promessa, não morre. Só que Abraão caminhou na terra da promessa, mas a terra não era dele. Ele ficou lá morando em tendas, olha isso, na terra de Canaã. Depois foi para lá, peregrinou por aquela terra, só que a terra não era dele. Ele plantou ali, ele colheu ali, ele foi abençoado ali, mas a promessa é que Deus daria aquela terra para ele, mas aquela terra ainda não era dele. E sabe o que aconteceu? Ele morreu. Então quem tem promessa morre? Morre. Só que a promessa não morre. Porque Deus cumpre a promessa, seja na minha vida, seja na vida dos meus filhos, seja na vida dos meus netos, dos meus tataranetos. Que foi o que aconteceu. Se cumpriu depois. Lá quando Josué conquistou a terra lá. Caiu as muralhas, entraram na terra, agora a terra é nossa. Ele não estava vivo mais, irmãos. Abraão já não estava vivo. Você está entendendo? Então, passaram-se muitos anos para aquela promessa acontecesse. Mas a promessa estava viva dentro de Abraão. Porque ele tinha a esperança de uma terra que os olhos não veem. Que uma terra que Deus tem preparado para nós, novos céus e nova terra, amém? Onde não há choro, onde não há guerra, onde não há tristeza, onde não há pobreza, onde não há violência, onde a glória do Senhor enche a terra. É essa terra que ele tinha esperança. Então eu quero te dizer hoje que
Você precisa andar sim na promessa de Deus, independentemente se ela vai se cumprir com você ou não, irmão. Amém? Nós precisamos ter isso no nosso coração, a nossa fé no Senhor, a nossa fé na palavra de Deus. Por isso eu quero que você fique de pé no teu lugar, porque Abraão é o pai da fé. Ele morreu sem ser dono daquela terra, mas ele pisou ali, ele viveu ali, como peregrino, como estrangeiro. Deus o fez desfrutar daquela terra. Nós estamos nessa terra, irmãos, como peregrinos. Tudo que nós vivemos aqui não é nosso. A gente tem coisas aqui, mas essas coisas vão ficar aqui. Essas coisas não vão subir. O que realmente importa é o que Deus tem preparado lá para nós. A promessa que Ele tem para nós. É isso, de uma vida eterna. Então é tempo de hoje você se agarrar nas promessas do Senhor. Sabe, viver aqui todos os dias essa promessa. Vive, nem que seja como peregrino. Sabe, as conquistas que Deus nos dá, as conquistas que Deus vai te dar, porque eu creio que quando a bênção ela está sobre a cabeça, ela escorre. E a palavra fala que a bênção, quando está sobre a cabeça de Arão, ela escorre e vai sobre a sua orla, sobre as suas vestes, e ali o Senhor ordena bênção e vida para sempre. E ele fala do sacerdócio. Eu creio que quando a bênção de Deus, mês que vem eu quero falar sobre isso na igreja, sobre o sacerdócio, que é algo que Deus tem colocado no meu coração. E quando a bênção está sobre o sacerdote, quando Deus está agindo sobre a vida do sacerdote, a bênção ela vem sobre a igreja. E Deus está fazendo coisas que nós nem imaginávamos na nossa vida. Sabe, em todas as áreas. E eu tenho certeza, Deus sabe, essa semana em cada situação, Deus está falando, Deus está ministrando. Sabe, nós temos vivido um tempo assim, onde a presença de Deus, irmãos, ela é palpável na nossa vida. E essa bênção está sobre a tua casa, sobre a sua família. Você vai receber isso na tua casa, você vai ver o Senhor agindo dentro da tua casa.